Antes de iniciarmos, já se inscreve no canal, deixe seu like, curta, comente e compartilhe. Assim você ajuda o nosso canal a chegar mais longe e crescer a cada dia. Boas histórias. Meu amigo, se tem uma coisa que aprendi na vida, é que a gente nunca viu de tudo. Principalmente quando o assunto é hospital. E pior ainda, hospital antigo. Meu nome é Lúcia, faxineira há mais de 20 anos, e o que eu vivi no Hospital Santa Cecília numa madrugada... Isso eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Era noite, como de costume. O Santa Cecília sempre teve fama de mal-assombrado, sabe? Mas eu, com meus 40 e poucos e uma vida inteira de chão para esfregar, sempre achei que era coisa de gente com a cabeça fraca. Fantasma? Sussurro no vazio? Bobagem. Pelo menos eu achava. Meu turno era na madrugada, a hora em que o silêncio do hospital parece mais um grito abafado. Eu empurrava meu carrinho pelo 5º andar, aquele que estava desativado fazia anos. As luzes fracas piscavam, mas pareciam sombras dançando conforme eu ia limpando. Cheguei no final do corredor, no quarto 513. Uma brisa gelada me fez arrepiar, mesmo com o calor abafado de São Paulo. A porta do quarto estava entreaberta. Estranhei, porque eu mesmo tinha trancado todas as portas antes de começar a faxina. Da escuridão lá dentro, veio um som sutil, quase um lamento. Hesitei, mas meu dever e a curiosidade me empurraram para dentro. O quarto estava escuro, iluminado só pela luz fraca do corredor. O cheiro de mofo e desinfetante me sufocava. Acendi a luz do cômodo. Nada demais. Uma cama sem lençóis, armário vazio, poeira por toda parte. Mas aí vi. No canto mais distante do quarto, de frente para a parede, estava uma boneca de porcelana. Não havia bonecas no hospital. É que ela era antiga, com roupas desbotadas e cabelos embaraçados. Me aproximei para pegar. Parecia que ela emitia um brilho tênue, quase imperceptível. Os olhos dela, pintados de um azul desbotado, pareciam me seguir. Peguei a boneca com a ponta dos dedos, sentindo um frio anormal que vinha dela. Era estranhamente pesada. Quando me virei para sair, ouvi um rangido vindo da cama. Virei rápido, mas não havia nada. De repente, a luz do quarto piscou e apagou. Escuridão total. Minha lanterna do celular estava no carrinho, lá fora. O pânico começou a me apertar. Apertei a boneca contra o peito, um instinto bobo de proteção, e foi aí que senti. A boneca nas minhas mãos parecia se mover. Os dedos dela, frios e rígidos, começaram a se flexionar. Os joelhos se dobraram. Um som arrastado preencheu o silêncio e percebi que vinha da própria boneca. Parecia unhas finas e afiadas arranhando a porcelana. Tentei soltar a boneca, mas meus dedos estavam presos, como se uma força invisível os apertasse. Senti uma dor aguda na mão. Enquanto eu tentava forçar a boneca para longe, ouvi um riso estridente, infantil, que ecoou pelas paredes do quarto. Não era um riso de criança feliz. Era macabro, cheio de pura malícia. A luz piscou de novo, revelando a boneca nas minhas mãos. Os olhos azuis agora brilhavam num vermelho intenso. Um sorriso largo e horripilante, cheio de dentes minúsculos e pontudos, se abriu no rosto de porcelana. A boneca, antes morta, estava viva, se contorcendo nas minhas mãos. Eu gritei, um grito de puro terror que rasgou o silêncio do hospital. Com um puxão desesperado, consegui soltar a boneca e a joguei no chão. Ela caiu com um baque surdo, e as luzes do quarto se acenderam e permaneceram. O quarto estava normal de novo. A boneca caída no chão, imóvel, com seus olhos azuis desbotados e inexpressivos. Saí do quarto, tremendo, coração batendo descontroladamente.
Não olhei para trás. Peguei meu carrinho e corri, sem me importar com o resto da faxina. No dia seguinte, pedi demissão do Santa Cecília. Ninguém acreditou na minha história da boneca. Disseram que era cansaço, que eu era supersticiosa, mas eu sabia o que tinha acontecido. E depois daquilo, nunca mais entrei num hospital desativado no meio da noite. O macabro estava ali, escondido na poeira e no silêncio, esperando. Lá estava eu, Maria, mais de 50 anos de batalha e incontáveis madrugadas varrendo o que parecia ser a própria história, engolindo a antiga mansão dos Albuquerque. Uma casa imensa, sabe? Daquelas com mais quartos do que a gente consegue encontrar e um jardim que parecia um labirinto sombrio à noite. Fazia uns bons meses que eu era a única responsável pela limpeza, desde que os últimos herdeiros tinham se mudado, deixando a casa praticamente intocada, esperando sei lá o quê. A mansão já tinha uma aura pesada durante o dia, com seus móveis empoeirados, cobertos por lençóis brancos fantasmas e o silêncio que ecoava como sussurros do passado. Mas à noite... a noite era diferente. As sombras ganhavam vida, os rangidos das madeiras velhas pareciam passos furtivos e a gente sentia um arrepio constante, mesmo no verão escaldante de São Paulo. Uma certa terça-feira, a patroa me ligou pedindo um favor especial. Ela precisava de uns documentos antigos que estavam guardados no escritório do falecido patriarca, no 3º andar. Normalmente eu nunca ia lá tão tarde. O 3º andar era o mais isolado, o que dava mais calafrio. Mas a necessidade aperta e lá fui eu, com minha lanterna e meu coração na ponta da língua. Subi as escadas de madeira que gemiam a cada passo, como se reclamassem da minha presença. O ar ficava mais denso a cada andar, carregado de um cheiro antigo, uma mistura de mofo, cera de vela e algo mais, um cheiro esquisito, quase metálico. Cheguei ao escritório. A porta era maciça, de madeira escura, e rangeu terrivelmente quando a abri. O cômodo estava mergulhado na escuridão e a luz da minha lanterna mal alcançava as estantes altas, repletas de livros empoeirados, e a grande escrivaninha de mogno no centro. Comecei a procurar os documentos, tateando nas gavetas frias e empoeiradas. Estava concentrada, tentando não pensar nos barulhos estranhos que vinham do corredor, um leve arrastar, como se algo pesado estivesse sendo puxado. De repente, senti um calafrio percorrer minha espinha. A temperatura no escritório caiu bruscamente e a chama da minha lanterna pareceu vacilar. Foi então que eu ouvi um sussurro, baixo, quase inaudível, vindo de trás de mim. Parecia uma voz feminina, lamentando algo em um tom sofrido. Me virei de repente, mas não havia ninguém. O escritório estava vazio, iluminado apenas pelo feixe trêmulo da minha lanterna. Tentei me convencer de que era o vento ou a casa velha pregando peças, mas o sussurro veio de novo, mais perto agora, quase no meu ouvido. Senti um ar gelado na nuca e um toque leve, quase um roçar de dedos frios na minha mão. Gritei, um grito abafado pelo medo que me paralisou por um instante. Olhei para minha mão, mas não havia nada. Decidi que não ia ficar ali nem mais um segundo. Juntei minhas coisas apressadamente, sem me importar com os documentos, e corri para a porta. Quando estava quase saindo, ouvi um barulho, forte, como se algo tivesse caído no chão atrás de mim. Me virei novamente, hesitante, e a luz da minha lanterna iluminou o chão perto da escrivaninha. Lá estava, uma moldura antiga, de prata oxidada, com uma foto desbotada de uma mulher de vestido longo
e um olhar triste. A moldura parecia ter caído sozinha da escrivaninha. Peguei a foto, tentando entender o que estava acontecendo. A mulher na foto tinha algo familiar, mas não conseguia identificar. Enquanto olhava para o rosto pálido na imagem, senti o mesmo toque frio na minha mão. Só que dessa vez mais forte, como se dedos gelados estivessem se agarrando a mim. Deixei a foto cair no chão e corri porta afora, descendo as escadas o mais rápido que minhas pernas permitiam. Os sussurros pareciam me seguir, ecoando pelos corredores escuros. Cheguei ao térreo com o coração na garganta e saí daquela mansão sem olhar para trás. Na manhã seguinte, liguei para a patroa e disse que não voltaria. Inventei uma desculpa qualquer, mas a verdade é que o medo me paralisou. Descobri depois, por uma vizinha antiga, que a mulher da foto era a antiga dona da mansão, que tinha morrido de tristeza naquele mesmo escritório há muitos anos. Dizem que o espírito dela nunca encontrou paz e vaga pelos corredores, lamentando sua perda. Desde aquele dia, nunca mais trabalhei em casas antigas. Prefiro 1000 vezes limpar um hospital movimentado do que enfrentar os sussurros e os toques gelados de uma alma perdida numa mansão esquecida pelo tempo. Te juro, tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar com a razão. E eu senti isso na pele, naquela noite, na mansão dos Albuquerque. Eu sou a Helena. Faxineira há anos, já vi de tudo um pouco, mas nada me preparou para o que aconteceu no apartamento 7B. Não era um hospital antigo, nem uma mansão abandonada. Era um apartamento como outro qualquer, num prédio charmoso no centro, desses com cheiro de bolo no hall e vizinhos que se cumprimentam. Mas o 7B... O 7B era diferente. A dona, uma senhora velhinha e simpática, havia falecido fazia uns 2 meses. Os filhos dela, que moravam longe, me contrataram para fazer a limpeza final antes de venderem o imóvel. A primeira vez que entrei lá, senti um frio na espinha, um ar pesado, sabe? Mas achei que era a tristeza da casa, que ainda sentia falta da moradora. Comecei a faxina de manhã, num dia ensolarado. A luz entrava pelas janelas da sala e deixava tudo menos assustador. O apartamento era bem cuidado, mas tinha aquele cheiro de casa fechada por muito tempo. Minha tarefa era simples: limpar tudo, empacotar algumas coisas da cozinha, organizar o que ia para doação. Comecei pela cozinha. Depois fui para a sala. Tudo normal. O estranho começou quando cheguei ao quarto principal, onde a velhinha dormia. A porta estava um pouco entreaberta e, quando empurrei, senti uma lufada de ar frio, mesmo com a janela fechada. A cama estava arrumada, mas o ambiente era opressor. Comecei a limpar os móveis do quarto, pegando as coisas pessoais da cômoda. Havia um porta-retratos com uma foto da senhora, sorrindo. Coloquei-o de lado com cuidado. Enquanto limpava o criado mudo, notei que a gaveta de baixo estava emperrada. Forcei um pouco e, com um arranco, ela abriu. Lá dentro, havia uma caixinha de música antiga, de madeira escura e entalhada. Peguei a caixinha. Era linda, mas o metal estava um pouco enferrujado. Quando a girei na mão, um som agudo, como um gemido, escapou dela. Larga, pensei. Deve estar enferrujada. Tentei abrir a tampa para ver o mecanismo, mas ela parecia travada. Decidi deixar a caixinha de lado e continuar limpando. Foi quando eu ouvi um sussurro, bem baixinho, como se alguém estivesse falando no meu ouvido. Não toque. A voz era fraca, quase um sopro, mas era clara.
Meu coração disparou. Olhei para todos os cantos do quarto. Ninguém. Pensei que estava ficando louca. Voltei a limpar, mas a sensação de estar sendo observada era forte. Fui pro closet, que ficava no canto do quarto. Ao abrir a porta, senti novamente aquele ar gelado. As roupas da senhora ainda estavam lá, penduradas. Comecei a tirar algumas que deveriam ser doadas. Enquanto dobrava um casaco, ouvi a caixinha de música. Ela começou a tocar sozinha. Uma melodia lenta e melancólica, daquelas que apertam o coração. Meu sangue gelou. A caixinha estava no criado mudo, a uns 3 metros de mim. Me virei lentamente. A caixinha de música estava girando sobre o criado mudo e a melodia ficava mais alta. E foi então que a tampa se abriu sozinha, revelando uma bailarina pequena de porcelana que girava devagar. Mas não era só isso. Da caixinha começou a sair uma fumaça esbranquiçada, fininha, que se espalhou pelo quarto. A fumaça tomou forma. Não era uma forma sólida, era translúcida como um véu, mas eu podia ver. Uma silhueta feminina se formou, alta e esguia, pairando sobre a caixinha de música. Ela não tinha rosto, era como uma neblina com o contorno de uma mulher. Entrei em pânico. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. A silhueta se moveu, flutuando para a porta do closet, me bloqueando. E o cheiro de cera de vela e algo doce, quase enjoativo, ficou forte no ar. A melodia da caixinha de música se tornou mais rápida, quase frenética, e a silhueta parecia dançar com ela. De repente, a bailarina da caixinha parou de girar. A melodia parou abruptamente. E a silhueta feminina se inclinou para mim, como se quisesse me tocar. Gritei, e o grito me libertou do torpor. Empurrei a silhueta, embora não houvesse nada para empurrar. Corri para fora do quarto, sem olhar para trás. Desci as escadas tropeçando, peguei minha bolsa e saí daquele apartamento. Não fechei a porta. Não me importava mais. Liguei para os filhos da senhora e disse que não voltaria. Inventei uma dor de cabeça horrível, mas eles devem ter percebido o desespero na minha voz. Nunca mais pisei naquele prédio. O apartamento 7B pode ser vendido, mas eu sei que a antiga moradora ainda dança sua melodia melancólica por lá. E a caixinha de música continua tocando sozinha. Lá estava eu de novo, Eliane. E olha que eu já vi de tudo nessa vida de faxineira noturna. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi no antigo Teatro Apolo. O Apolo não era um teatro qualquer. Era uma lenda em ruínas. Diziam que nos anos 30, uma bailarina principal, chamada Lídia, havia morrido misteriosamente no palco, bem no meio de uma apresentação. Nunca acharam o corpo, só o lenço de seda que ela usava no cabelo. O teatro fechou pouco tempo depois e virou um casarão abandonado, engolido pela poeira e pelo tempo, no coração do Centro Velho. Os novos donos, uns investidores, queriam reformá-lo, mas antes precisava de uma limpeza pesada. E quem eles chamaram? Eu, claro. Fui a única que aceitou. A maioria morria de medo só de pisar lá dentro. Era uma madrugada de quinta-feira, daquelas com cheiro de chuva no ar e uma neblina fina cobrindo a cidade. Entrei no teatro com minha lanterna e meu carrinho. O lugar era imenso, um poço de escuridão e silêncio. As poltronas estavam cobertas por panos empoeirados. Pareciam fantasmas de um público que nunca mais viria. O cheiro era de mofo, de madeira velha e um toque estranho, quase floral, mas fúnebre. Comecei a varrer o saguão principal.
limpando os restos de gesso que caíam do teto e a sujeira acumulada de décadas. As tábuas do piso rangiam a cada passo e eu jurava que ouvia sussurros vindos do palco. Tentei ignorar, me concentrando no trabalho. Depois de horas, decidi que era hora de ir para o palco. Respirei fundo, acendi minha lanterna e subi os degraus de madeira. O palco era gigante. As cortinas de veludo, rasgadas e puídas, pendiam como mortalhas. No centro, havia uma área mais escura, como se a luz nunca chegasse ali. Comecei a varrer, e o som da vassoura ecoava de forma assustadora no vazio do teatro. De repente, ouvi uma melodia, uma música suave, de piano, que parecia vir de algum lugar abaixo do palco. Conhecia aquela música. Era um balé clássico, o mesmo que Lídia dançava na noite de sua morte. Meu coração disparou. Parei de varrer e a música parou também. Deve ser coisa da minha cabeça, pensei. O vento, sei lá. Voltei a varrer e a música recomeçou, mais alta. Foi então que eu a vi. No centro do palco, naquela área escura, havia uma figura translúcida e etérea. Era uma mulher, vestida com um tutu de bailarina esrapado e cabelos longos e soltos. Ela girava lentamente, seus movimentos graciosos, como se estivesse dançando. Lídia. A música do piano intensificou-se, tornando-se mais rápida, mais frenética. A bailarina espectral acelerou seus giros e o lenço de seda, que eu sabia ser dela, flutuou do alto do palco, caindo suavemente aos pés da figura. Senti um ar gelado me envolver e o cheiro floral fúnebre ficou insuportável. A figura dançava, mas seus movimentos, antes graciosos, tornaram-se erráticos, quase desesperados. Ela parecia estar sofrendo. De repente, a bailarina parou de girar bruscamente. A música cessou. A figura se virou lentamente para mim. Ela não tinha olhos. Onde deveriam estar, havia apenas um vazio escuro, abissal. E o que era pior, um buraco negro e pulsante se abriu no meio do seu peito, como se algo tivesse sido arrancado violentamente dali. Um som gutural, um misto de lamento e raiva, escapou daquele buraco e o ar ficou pesado, quase impossível de respirar. A figura fantasmagórica estendeu um braço fino e translúcido em minha direção, e seus dedos etéreos começaram a crescer, alongando-se, tornando-se pontiagudos, como garras. Ela avançou, flutuando rapidamente, com o buraco no peito se expandindo e o lamento se tornando um rosnado agudo. Eu gritei, um grito primal que ecoou pelo teatro abandonado. Larguei a vassoura e o carrinho e corri cegamente, sem olhar para trás. Corri pelos corredores escuros, pelas poltronas empoeiradas, sentindo o ar frio e o cheiro fúnebre me perseguindo. Eu só queria sair dali, longe daquele buraco negro no peito e da fúria da bailarina. Cheguei à rua com o coração aos pulos, o corpo tremendo incontrolavelmente. Nunca mais voltei ao Teatro Apolo, nem por todo o dinheiro do mundo. Não havia lenda, havia uma alma presa, dançando uma dor eterna. E eu fui a única testemunha daquela dança macabra. Nunca mais pisei num palco. Meu nome é Antônia, mas pode me chamar de Tônia. A vida me levou para caminhos inesperados, e um deles foi ser faxineira noturna no cemitério da Consolação. Sim, aquele mesmo, aqui em São Paulo. Pode parecer macabro, e talvez seja, mas alguém tem que manter a limpeza, mesmo entre as almas que já se foram. Comecei nesse trabalho há uns 5 anos, depois que perdi meu marido.
Precisava de algo que me deixasse ocupada à noite, quando a saudade apertava mais. Confesso que no começo, o silêncio do cemitério, quebrado só pelo farfalhar das folhas e o canto distante de algum pássaro noturno, me dava calafrios. Mas com o tempo me acostumei. As lápides e os mausoléus se tornaram quase vizinhos silenciosos. A rotina era simples: limpar os caminhos principais, recolher as flores murchas, esvaziar as lixeiras. Tudo isso sob a luz bruxulante dos postes e o brilho pálido da lua. Nunca tinha presenciado nada de estranho, até aquele outono. Era uma noite fria, com um vento que assobiava entre os túmulos, parecendo sussurros. Eu estava varrendo a alameda central, perto dos jazigos mais antigos, aqueles com esculturas de anjos de pedra e cruzes desgastadas pelo tempo. De repente, senti um cheiro forte de flores, um aroma doce e intenso, como se um buquê enorme tivesse sido colocado ali há pouco. Estranhei porque não havia nenhuma flor recém-depositada por perto. Olhei ao redor, iluminando com minha lanterna, mas nada encontrei. O cheiro ficou mais forte, quase sufocante, e então desapareceu tão rápido quanto surgiu. Coisa da minha cabeça, pensei, continuando meu trabalho. Mais tarde, enquanto limpava perto de um mausoléu grande e imponente, ouvi um som. Um choro. Baixo, distante, mas inconfundível. Parecia o lamento de uma criança. Parei imediatamente, tentando localizar de onde vinha. O choro continuou, vindo de dentro do mausoléu. Arrepiei da cabeça aos pés. Aquele jazigo pertencia a uma família antiga, e pelo que sabia, não havia crianças sepultadas ali. O choro se intensificou, tornando-se mais agudo e desesperado. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Nunca tinha ouvido nada parecido em todos os meus anos ali. Tomei coragem e me aproximei do mausoléu. A porta de metal estava fechada, com a fechadura enferrujada. O choro parecia vir de dentro, abafado pelas paredes de pedra. Coloquei o ouvido na porta, tentando entender se havia alguém preso ali. Mas a única coisa que ouvi foi o lamento angustiante da criança. De repente, o choro cessou. Deu lugar a um murmúrio, como se várias vozes sussurrassem ao mesmo tempo em um tom ininteligível. O ar ficou mais pesado e senti uma pressão estranha no peito. Recuei alguns passos, com um medo que nunca tinha sentido antes. As luzes dos postes começaram a piscar erraticamente e as sombras dos túmulos pareciam se alongar e se distorcer, ganhando formas bizarras. O vento uivava e eu tinha a nítida sensação de não estar sozinha ali. Foi então que eu vi, perto de um túmulo mais simples, uma pequena figura translúcida estava ajoelhada, como se estivesse brincando na terra. Ela não tinha rosto definido, mas eu sentia uma tristeza profunda emanando dela. A figura se levantou lentamente e se virou na minha direção. Não havia traços em seu rosto, mas eu sabia que ela estava olhando para mim. Ela estendeu uma mãozinha translúcida, como se quisesse me alcançar. Um calafrio percorreu meu corpo. Não era um medo de algo ameaçador, mas uma tristeza avassaladora. Senti uma vontade inexplicável de chorar. Fiquei paralisada, observando a criança fantasma. De repente, a figura começou a se desvanecer, ficando cada vez mais transparente até sumir completamente no ar. No mesmo instante, as luzes dos postes pararam de piscar, o vento cessou e o silêncio voltou a reinar no cemitério. Corri para a guarita, o coração batendo forte. O vigilante noturno, um senhor mais velho e cético, me olhou com estranheza quando contei o que tinha visto e ouvido. Ele atribuiu tudo ao cansaço e à imaginação. Mas eu sei o que vi e ouvi naquela noite. Desde então, as coisas mudaram no cemitério da Consolação. Às vezes sinto o cheiro de flores sem explicação, ouço um choro distante no meio da noite
E de vez em quando a lua está cheia, juro ver vultos pequenos correndo entre as lápides. Não tenho mais tanto medo como antes. Sinto mais uma tristeza profunda por essas almas que, por algum motivo, ainda vagam por ali. Continuo fazendo meu trabalho, limpando os caminhos, recolhendo as flores, mas agora trabalho com mais respeito, sabendo que não estou sozinha entre os silêncios da noite no cemitério.